Tá, legal. Pessoal, é o seguinte, para nós começarmos esse módulo 2, tá? Nós temos que ter assistido o módulo 1, tá bom? E ter compreendido alguns conceitos que foram abordados no módulo 1, tá? Então é assim, quais foram os conceitos que nós abordamos, tá? E práticas que a gente fez para poder entender esse processo. Nós vimos classe, né? Nós vimos o que é um objeto, o que são atributos e métodos, tá? Apesar que a gente vai trabalhar novamente com métodos e agora de uma maneira mais profunda nesse módulo 2, tá? Então assim, primeira coisa que nós criamos sempre é uma classe, tá? A classe é o escopo do meu projeto, tá? Se eu não tiver pensado no projeto, desenhado aquele carro, né, ter tido um protótipo dele, eu não conseguiria criar o objeto carro, tá? Então eu preciso da classe para criar um objeto. Vimos que dentro das classes nós temos os métodos, tá? E nós temos os atributos. Então a gente define os atributos e depois nós definimos os métodos que serão usados para eu compor o meu objeto, tá? Para ser usado para eu compor o meu objeto. Então isso foi a principal fala nossa, né, do módulo 1, tá bom? É lógico que esse é um conceito bem rápido, mas nós temos que praticar para poder entender. Então tudo isso está composto no módulo 1. Então nós vamos começar aqui, ó, falando novamente, né, mas agora de uma maneira mais profunda, sobre métodos de classe em Java, tá? Gente, a partir de sábado, que é a próxima aula do módulo 3, a gente já vai criar um exemplo mais concreto, né, de um programinha, e vocês vão entender o porquê desses conceitos, porquê da importância disso, tá? Então, se eu não entendi como que eu uso atributo e método e objeto e classe na aula passada, tá? Eu vou ficar confuso nessa, tá? Mas assim, eu vou tentar englobar todos, tá? Para ficar mais fácil para a gente entender. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, métodos de uma classe, né? Você aprendeu no capítulo Métodos Java que os métodos são declarados dentro de uma classe, que são usados para realizar certas funções. Então assim, ó, nós temos as nossas classes e aqui eu tenho um método, tá? Aqui eu tenho um método. Então eu crio esse método dentro de uma classe. E aí para ele ter uma finalidade, o método tem que ser usado aonde, gente? Ele tem que ser usado dentro do main, né? Dentro do método principal. Então, ó, só para a gente relembrar o que nós falamos, né? Eu vou criar um projeto aqui. Deixa eu só abrir aqui na outra tela, gente, para eu acompanhar, porque eu não preciso... Aí eu fico explicando direto no NetBeans, não preciso ficar indo e voltando, né? Como eu já falei para vocês. Só um minutinho. Hoje o conteúdo é mais complexo, tá? Mas ele é mais curto. Na aula passada eu acho que a gente, para começar, foi bastante coisa, tá? Então hoje a gente vai poder mais tranquilo e a gente tirar essas dúvidas, tá? Então é assim, se ficou algumas dúvidas. Primeiramente, eu vou chamar aqui, né, esse exemplo como minha classe. Como a gente está usando o NetBeans, é uma IDE, né? A gente já começa com as iniciais em maiúsculo, porque ele vai dar origem também a minha classe, tá? Então aqui eu tenho meu projeto em minúsculo e as minhas classes com as iniciais em maiúsculo. Tá? Então, como nós vimos isso na aula passada, é assim, ó, né? Eu tenho, deixa eu apagar os comentários.
Show. Então é assim, né, pessoal? Que acontece, tá? Aqui, ó, eu tenho a minha classe criada, tá bom? Eu tenho a minha classe criada. Então, ela, por enquanto só tem a classe, chamada minha classe. Public class, minha classe. Legal? Agora, eu quero criar um método para ela, tá? O método, gente, ele sempre executa alguma coisa, tá? Então, eu vou dar o nome dele aqui, ó, como meu método. Legal? Então, acabei de criar um método, tá? Meu método. Então, esse é um método para classe, tá bom? Para minha classe chamado minha classe. Aí eu vou dar uma função dele. A função dele seria para escrever alguma coisa. Olá mundo, né? Que está no exemplo aqui. Então a gente já viu isso na aula passada. Eu criei um método só para a gente relembrar como a gente vai aprofundar em métodos, né? Estou voltando um pouquinho. Então, nesse exato momento, eu crio um método, tá? Mas, se eu compilar, não... Opa, peraí. Tá? Aqui ele vai dar erro porque eu não tenho público, como eu estou no IDE, tá? Mas, se eu tivesse no normal, não daria nenhum erro, tá bom? Não daria nenhum erro. Essa linguagem não está errada. Mas, para eu dar uma função para o meu método... Tá? Para eu dar uma função, porque assim, na verdade, gente, essa classe aqui é uma classe principal, tá? E na classe principal eu preciso ter o método principal também, por isso que ele dá erro, tá? Mas assim, ó, eu vou colocar aqui, olha, isso daqui, né? Olha aqui, pessoal, aqui eu estou usando static, tá? Eu estou usando estático, então ele está parado, né? E aqui no público, né, eu tenho estático também, ele está parado, mas é alguma coisa pública. E esse público ele é principal. Esse daqui não é público, esse daqui faz parte da minha classe. Aqui eu posso chamar qualquer coisa, tá? Então se eu executar, não vai dar erro agora. Tá? Construído com sucesso. Só que eu preciso dar uma vida, né, para o meu programa, e tudo que eu quero que seja executado, que é apresentado para o usuário, o resultado final, só é executado o que está dentro do main, do método principal, né? Então nesse caso aqui eu preciso colocar alguma coisa, então eu vou chamar aqui, ó, meu método, tá? Ponto e vírgula. Vou criar e aí ele vai escrever na tela. Como que eu chamo o método? Sempre, né? Eu coloco a letra do meio em maiúsculo e para chamar ele eu abro e fecho parênteses no principal. Professor, mas por que eu crio um método assim? Eu não podia ter escrevido System Out Olá Mundo aqui. Gente, aqui é uma pequena programaçãozinha, uma pequena instrução. Mas a gente já viu isso na aula anterior, que eu posso criar uma outra classe só com os métodos, e aí quando eu tiver várias classes principais, né, outros programas, eu vou chamar o método que eu quero. Então esse meu método ele pode fazer parte de várias classes, tá? Então vamos supor que tivesse 100 linhas de instruções. Eu não precisava digitar 100 para um, 100 para outro, 100 para outro. Eu crio um arquivo só de métodos dentro de uma classe e vou usar essa classe nos outros, né? Nas outras classes. É uma classe dentro da outra classe, tá? Beleza? Aí tem o conceito de herança, depois a gente vai trabalhar com mais calma. Mas assim, o que é importante para agora é eu entender que para eu criar um método, eu crio ele aqui, ó, sempre dentro da minha classe, nunca dentro de um método principal. Tá? No método principal eu uso, tá? Eu uso o métodos que eu criei, tá? Esse main aqui é um método principal, tá? Então eu uso o que eu criei, legal? Então assim, no principal eu uso os métodos e atributos que eu criei, tá bom? Agora, continuando a explicação, a gente tem, né,
nós temos aqui, ó, um conceito, né? Eu estava aqui no início explicando para vocês aqui novamente, tá? Tudo que eu falei agora. Agora a gente tem os métodos estáticos e não estáticos, tá? Então seriam os métodos público e estático, tá? Os métodos públicos e estáticos. Agora a gente vai ver a diferença entre os dois, né, dentro de uma funcionalidade aí. Então, muitas vezes você vai ver programas em Java que tem tanto static ou public, atributos e métodos, né? Então tem ou tanto atributos públicos ou atributos estáticos, ou métodos públicos ou estáticos. Tá? No exemplo acima, criamos um método estático, o que significa que ele pode ser acessado sem criação de um objeto classe. Atenção! Quando o pulo do gato, né? Quando eu crio um método estático, eu não preciso criar um objeto. Tá? Então vamos prestar atenção aqui no exemplo anterior. Olha, eu tenho um método estático, tá? Estático, e eu não preciso de um objeto para usá-lo. Então aqui eu criei algum objeto aqui? Não, eu só linkei, eu só chamei, tá? O meu método, o método chamado meu método, tá? Que ele é estático, então ele permite ser chamado sem eu usar dentro de um objeto. Então aqui, ó, eu não tenho nenhuma criação de objeto. O que eu tenho aqui? A criação de uma classe, a criação de um método e a execução de um método. É o que eu tenho aqui, tá? Criação de uma classe, criação de um método, tá? Então, ó, rapidinho aqui. Criação de uma classe, criação de um método, tá? Estático, a criação e o chamamento do meu método, tá? Do meu método estático. Então ele acaba sendo uma função que a gente fala, né? Na linguagem estruturada, aqui não chama função, aqui chama método, não confunde. E ele assim, ele não precisa de objeto para ser executado, tá? Porque ele está como estático. E quando for público, né? Quando for público, eu preciso de um objeto. O método público só pode ser acessado ou executado se eu tiver um objeto, tá? Caso contrário, eu não posso utilizar esse método, né, direto como eu uso dentro do método estático, tá? Então essa é a diferença. Então a gente vai agora ver a diferença, né, entre o método estático e o método público e como utilizá-los. Então vamos lá. Gente, aqui, tá? Tem todo o exemplo que eu tô passando, tá bom? E vamos lá praticar então. Tá? Só que aqui a gente vai fazendo, eu vou fazendo por partes, né? Vamos apagar tudinho aqui, ó. Pra gente entender. Pessoal, orientação objeto é um trem assim obscuro dos programadores. Muita gente foge, né, da orientação objeto, tá bom? Por achar que é complicado. Não é complicado. Depois que eu começo a entender, tá? Então, para hoje, nesse primeiro momento, eu quero que vocês tiverem entendido o que é método e como que cria. Agora vamos ver as duas coisas, né? Os dois métodos público e estático e a diferença deles. Só um minuto aqui que eu perdi minha tela. Achei. Vamos lá. Agora, então voltando aqui, mesma coisa. Eu só tenho a minha classe, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um método estático, tá? Um método estático. Então, ó, para eu criar static, tá? Void e o nome do meu método que eu quiser. Então eu pus aqui meu estático,
método. Vou abrir e vou fechar o parênteses. Abro as chaves. E eu vou lá. Cout. Tá, e vou escrever aqui. Os métodos estáticos. Pai, só um minuto. Estáticos, os métodos estáticos podem ser chamados sem criar objetos. Então, pessoal, esse método, o que eu estou fazendo? Eu estou criando ele aqui na tela, tá? Eu acabei de criar ele. Estou chamando ele ainda? Não, ele foi apenas criado, tá? Agora, nós vamos partir para criação de um método público, tá? Então eu vou lá, ó. É quase igual, só que aqui public void, e aí eu vou dar o nome de meu público método, meu público método, tá? Vou abrir parênteses e vou fechar, e vou abrir as minhas chaves e vou dar a vidinha para ele. Eu vou aproveitar aqui, ó, copiar aqui que vai mais rápido. Então aqui vai ser os métodos públicos devem ser chamados criando os objetos, tá? Então vamos pensar, tá? Então, pessoal, se eu preciso de um método para o objeto, ele tem que ser público. Se eu tiver um método que não vai ser aplicado para um objeto, ele vai ser estático, tá? Ele vai ser estático, legal? Então, para objeto, público. Para programação normal, né, dentro do método principal, ele é estático, legal? Por que, gente, essa diferença? Porque quando eu falo estático, é uma coisa parada, não é dinâmico, ele não muda, tá? Agora, quando eu falo em objeto, eu posso criar vários objetos com o mesmo método, né? Mas vai ter um resultado diferente, por exemplo, se eu quiser pedir para digitar alguma coisa, tá? Então, ele é público, né? Ele não é privado, né? Perdão, ele não é parado, né? A questão de privacidade não funciona aqui, tá? A questão do estático, eu posso usar o método estático em várias classes diferentes, mas sem usar o objeto. Tá? O público, eu posso usar o método em várias classes, né, com vários objetos diferentes. Legal? Por enquanto, entenda um conceito. Agora, vamos ver como é que vai ficar. Vamos usar o método. Então, gente, não importa a quantidade de instrução que eu tenho aqui agora. Importa, agora a gente está vendo os conceitos de orientação a objeto. Então importa que vocês entendam o que ele faz, né? Então agora eu preciso que vocês entendam o que faz um método estático e público, tá? Então, para eu usá-los, eles sempre vai ter que ser dentro do método principal, sendo com objeto ou não, tá? E aí, pessoal, eu vou digitar para a gente ir com calma, para vocês entendendo, tá? Então, aqui, ó, é o static. Agora eu posso falar diferente com vocês aqui, tá? Então eu não dava muito ênfase, agora eu vou dar ênfase no static. Então, ó, o void main, pessoal, o void main, por que ele é estático? Por que o void main, né, o método principal, ele é estático?
Porque ele é usado apenas dentro da classe. Ele não vai ser usado como objeto. Então por isso que ele vai ser estático, tá? Legal? Então ele é usado aí apenas dentro da classe e não dentro de um objeto, tá? Então vamos lá. Pessoal, eu quero usar o método estático. A gente já viu agora há pouco. Então eu vou lá, meu estático método. Abro, apaguei tudo aqui. Abro parênteses e fecho parênteses, tá? E ponto e vírgula. Legal? Acabei de chamar um método estático. Se eu fizer isso daqui agora, eu escrever aqui meu público método, abro parênteses, fecho parênteses e ponto e vírgula, tá? Ele não vai funcionar. Eu tenho ele aqui, ó, bonitinho, mas ele está fora, ele não está sendo criado junto com o objeto, então ele não roda, tá? Legal, pessoal? Então ele não vai funcionar isso aqui, ó, tá? Então aqui o que eu fiz? Chamei o método estático. Chamei o método estático. Beleza? Agora, então, já que eu não posso chamar o método público sem ser usando um objeto, eu preciso criar esse objeto, tá? Então, o meu objeto vai chamar meu objeto, tá? Então, esse meu objeto vai ser... Gente, para eu criar um objeto, eu preciso de uma classe. Como que chama minha classe? Olha aqui, ó. Chama-se minha classe, tá? Chama-se minha classe. Então, eu vou ter aqui, ó, meu objeto, tá? Meu objeto, tá? Então, eu estou começando a criar o objeto. Agora, eu vou lá, new, a gente já viu isso também. Como que cria objeto, a gente viu na aula anterior, tá? Meu objeto, new. E ele vai herdar o que, pessoal? Tá? Na verdade, lembra, ó, a gente usou a palavrinha instância. O objeto é uma instância da minha classe. Então ele precisa herdar algumas coisas da minha classe. Então, ó, minha classe. E o que ele vai herdar? O que eu tenho na minha classe agora para ele poder herdar, tá? Então aqui, ó, criando. Então assim, o que eu tenho para ele poder herdar? Um método, né? Por enquanto a gente só tem um método dentro da classe, né? Então ele vai poder herdar um método. Se eu tivesse o método static, ele pode herdar esse método? Não. Ele só herda métodos públicos, tá? Então, eu peguei, né? Criei um objeto, tá bom? Agora eu vou usar o método. Então, meu objeto, o objeto também ele tem aí as regras, né, de nomeação também, tá? Ele usa as mesmas regras do método, tá? Do método. Então vamos lá. Meu objeto ponto meu. Olha, já até aparece aqui, ó, meu público método. Aperto o tab, né? Abro parênteses e fecho parênteses. Então, ó, eu estou chamando público através de um objeto.
Gente, professor, mas o resultado vai ser o mesmo, os dois vão escrever na tela. Sim, tá? Mas quando a gente começar a aprender a programar, e aí for usando mais recursos, vocês vão ver que vai ter uma diferença. Mas por enquanto, gente, esqueça os porquês. Vamos só entender o que é o método estático, o que é o método público, né? O que é o objeto, o que é esse método principal e como eu uso os meus métodos, o estático e o público, né? Estático sem objeto e o público com objeto. Vamos executar para ver se deu certo. Olha lá, aparecem os dois resultados, os dois vão escrever na tela, mas um com objeto, outro sem objeto. Legal? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fala para o professor parar, que ele para e explica. Agora, vamos citar um outro exemplo aqui, ó. Na nossa explicação, vamos descer. Tá, depois, né, gente, a gente tem esses modificadores que modificam os valores, tá, que a gente depois vai aprender, né, no outro tópico aí sobre modificadores de Java, tá? Mas isso é para um outro momento. Então agora eu chamei aqui métodos de acesso com um objeto, tá? Métodos de acesso com um objeto. Então crie um objeto carro chamado meu carro, tá? Então eu estou criando um objeto carro chamado meu carro, tá? Depois chame os métodos aceleração total e rapidez no objeto meu carro, tá? E execute o programa, tá bom? Então, gente, ó, aqui para eu economizar um pouquinho de tempo, eu vou copiar aqui o código, porque assim, na verdade é a mesma coisa que nós fizemos, tá? Mas agora eu estou usando dois métodos, tá bom? Dois métodos, então é assim, os métodos é para ser chamado dentro de um objeto, então eles vão ter que ser público, tá? Eles vão ter que ser público. Então aqui, ó, vou copiar e colar. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil, que eu não preciso ficar usando só a IDE, eu vou escrever aqui, ó. Porque aqui, né, o que acontece? Se eu copiar o exemplo, eu tenho que ser, a minha classe para funcionar, né, ela tem que ser atrelada ao meu nome de arquivo. Ó, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu só redefinir a janela aqui. Quando eu uso a IDE e quiser copiar e colar exemplos para testar, né, toda vez eu vou ter que alterar isso daqui, ó, porque a minha IDE, tá, tem que ser atrelado ao nome do meu arquivo, tá? Então, aqui eu tô na minha classe, né, ó. Tô na minha classe. E tenho lá o projeto, né? E aí eu vou ter a minha classe. Então aqui tem que ser igual o nome. Então se eu copiei lá, só para vocês entenderem o que eu tô falando, e colar aqui, ó, vai dar problema, porque a classe carro eu vou ter que criar um arquivo de novo, né? Porque aqui, ó, tem que ser minha classe, o nome do projeto, né? E o do público aqui, tá bom? Então eu vou usar aqui agora aquilo que eu falei para vocês, ó, Java Online. Vou usar esse compilador aqui. Tá, então, ó, vou apagar tudo,
Ctrl V, tá? Então vamos pensar aqui, ó. E aqui eu também. Primeira coisa, o que está pedindo pra gente aqui, né? Nesse exemplo, tá bom? Falou assim, ó, crie um objeto chamado meu carro, tá? E chame os métodos, né? Aceleração total e rapidez do meu carro. Objeto e execute o programa. Então, primeiro, o que eu tenho? Gente, está pedindo para eu criar um objeto, mas para eu criar um objeto, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma classe. Estão comigo? Eu criei uma classe. Agora, eu vou criar um método. Os dois métodos que ele pediu nesse exemplo é que eles sejam atrelados a um objeto, tá? Eles sejam vinculados a um objeto. Então, como eles estão vinculados a um objeto, pessoal, eles têm que ser público. A gente acabou de ver isso, tá? Então eu vou lá, public void o método aceleração total, e aí eu vou escrever na tela: o carro está indo mais rápido que pode. Uma mensagem, tá? Agora o método rapidez, tá? E agora com um parâmetro, tá bom? Agora vai um exemplo diferente. Eu estou criando o método com um parâmetro, ou seja, com um atributo, tá? Com a velocidade máxima aqui do rapidez, max rapidez, né? Max rapidez. Então, e ele é o que, gente? Ele é uma variável inteira. Pessoal, eu poderia criar ele aqui embaixo, tá bom? Int, né, max rapidez, mas quando eu estou criando um método público, né, e eu tenho uma variável, eu posso criar aqui dentro, tá, inteira max rapidez. Mas o que é essa variável, gente? Isso aqui é um atributo, nós vimos isso na aula passada, né, é um atributo que, né, eu estou pedindo para escrever na tela a máxima aceleração, é max rapidez. Pessoal, tem algum valor para esse atributo? Não tem nenhum valor atribuído para esse atributo. Ele está com valor 0, tá? Porque ele é inteiro, né? Então ele é o valor 0. Então vai escrever máxima aceleração é 0. Se eu executasse por aqui. Legal? Então eu criei um método comum. E criei um método com atributo. Tá? E criei um método com atributo, legal? Então agora eu vou fazer o que? Eu vou chamar esses dois métodos. Mas para eu chamar esses dois métodos, ele precisa ser dentro do método principal e através da criação de objetos. Tá? Então o objeto nosso vai chamar meu carro, tá? O meu objeto vai chamar meu carro. Então, o meu carro, pessoal, olha aqui, carro. Quem que é o carro aqui? O carro é a classe. E aqui eu tenho um objeto chamado meu carro. Repetindo, para eu criar um objeto eu já preciso ter a classe. New carro, ele vai herdar as informações que está na classe, né? Na classe carro. O que eu tenho lá? Dois métodos públicos. Um método público comum e um método com parâmetro, né? Ou seja, com um atributo, tá bom? Agora eu vou chamar, eu já criei, tá? E aqui, pessoal, tá? Eu tô chamando meu carro, aceleração total, abro parênteses e fecho parênteses. E aqui meu carro ponto rapidez, tá? Meu carro ponto rapidez, que é o método aqui. Só que esse método tem atributo. Se eu não colocar um valor aqui, ó, tá? Se eu não colocar um valor aqui, ia dar erro, porque eu coloquei o atributo aqui dentro, tá?
Então eu já ponho 200. Então que a velocidade aqui é 200, tá? E nisso eu jogo um valor para o meu atributo. Perfeito? Com isso eu jogo o meu valor para o atributo. Agora, então olha lá, um método com objeto sem atributo, um método com objeto e com atributo, tá? Com o valor do atributo. Legal? Beleza? Agora vamos executar. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui, pessoal, só um minuto. Ah, gente, ó, eu já sei. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo alterar o nome desse arquivo aqui. Ó, é o mesmo erro que ia dar lá, tá? Gente, ele, como que chama aqui, ó, o meu arquivo? My Java, tá? Ó, preste atenção. My Java. Então, eu nem sei se tem como salvar aqui. Deixa eu ver. Não tem como. Deixa eu ver aqui se ele permite eu definir o nome. Ah, não, ele só vai salvar aqui o conteúdo. Tá? Então aqui, ó, é my, tá? Então o meu objeto não pode ser, perdão, a minha classe não pode ser chamada de carro, tá? Então eu tenho que vir aqui, ó, e trocar as classes, tá? Aí agora ele vai. Opa, pera aí, vamos ver o que eu errei aqui. Aqui, ó, aqui também é maio. Tá, vamos ver de novo. Ah, tem um exemplo aqui, gente, ó. Embaixo aqui, ó. Deixa eu ver aqui agora, 17 ele tá falando. Aceleração total. Só um minuto. Opa, olha aqui, gente, ó, tudo erro, ó. Se for um erro em digitação, o carro aqui, ó, meu carro, o objeto tá com 3 R's. Tá? Com 3 R's, então então lá, o carro está indo mais rápido que pode, máxima aceleração é 100. Então, gente, entenderam? Ó, a classe tem que ser o nome do meu arquivo. E aqui, ó, ele já vem com o nome padrão, que é o my, tá? my.java. E aí eu tenho que trabalhar, eu não pude, eu pus classe carro, né? Mas esse era o nosso exemplo. Então aqui eu poderia ter criado um novo arquivo de novo, tá? Então, ó, deixa eu só ver se na plataforma o carro tá com 3 R's. Tá com 3 R's. Só um minutinho que eu já vou editar aqui, tá? Porque senão eu esqueço. E aí na hora que vocês forem testar, vai dar problema e vocês vão me xingar. Só um minuto.
carro com 3 R's. Vou salvar e vou voltar no curso. Perfeito, pessoal. Então, ó, aqui eu usei o método comum, né, dentro de um objeto. Então ele é um método público dentro do objeto. E aqui eu usei o que, né, um método com parâmetros, ou seja, um método com atributo, que é definir parâmetros, né? E aí, ó, eu tenho o método dentro, que seria um objeto que tem um atributo, tá? O atributo, a velocidade máxima. Beleza? Gente, estão entendendo? Tá comigo? Tá tranquilo? Posso prosseguir? Fala um sim aí pra mim ou não. Ninguém falou comigo. Então vamos lá. Sim, legal, Alexandre. Obrigado, viu? Prosseguindo, pessoal. Agora lá, ó, no nosso... na nossa plataforma, tá? Eu pus o exemplo. Aqui, ó, o exemplo explicado foi o que nós acabamos de fazer, tá? O que nós acabamos de fazer, então não vou ler, a gente acabou de falar isso daí, tá? Agora, vamos repetir, né? Agora com um pouquinho mais de tranquilidade, foco. A gente está agora utilizando o método em várias classes. Foi o que eu falei para vocês, tá? Um método em várias classes, tá bom? Deixa eu já corrigir um negócio aqui que eu acabei de ver que tá errado. Que eu já... Pera aí que eu já vou fazer já rapidinho. Que é o nome dos arquivos. Tá, aqui tá car e aqui tá outra classe. Então eu vou pôr em português que é carro. Carro. E outra classe. Legal, vamos atualizar aqui. Tá, então ó, carro. Então a gente vai ter dois arquivos, tá? Uma classe principal chamado carro.java e uma classe secundária chamado outra classe, tá? Outra classe. Então, só um minuto, gente. Tem mais uma aqui, ó. É outra classe, ó. Eu acho que é o calor que tá fritando a minha cabeça aqui. Aí arrumei, gente. Tá? Então vamos lá. Vou começar de novo aqui, pessoal. Tá? Para ficar mais fácil para vocês. Vou na ideia, tá? Vou fechar tudo aqui para não ficar confuso. Então eu vou lá, arquivo, novo projeto, tá? Novo projeto. Então neste exemplo a gente vai ter duas classes. A classe inicial, ela vai chamar carro, tá? A classe inicial ela vai chamar carro. Então eu avanço aqui, ó. E vou dar o nome de carro. Tá? E vou finalizar. Essa classe carro vai ter
os atributos ou métodos do carro, tá? Então essa classe vai ter os atributos ou métodos dos carros. Então, ó, ela vai ficar assim. Apagando os comentários. Vou apagar aqui também. E eu vou pegar lá já na plataforma que eu deixei aberto aqui para vocês pegarem. É só copiar e jogar lá, tá? Que eu não preciso porque eu já tenho lá. Só vou jogar o que tá dentro, tá? Ah não, presta atenção, tem uma... Eu tenho que tirar eu não vou trabalhar com ele principal, que eu vou apagar, tá? Tá bom? Gente, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma classe, tá? Legal, eu tenho uma classe, um método, uma classe chamada carro, um método chamado aceleração total, tá? Um método chamado speed, né? Com a... Aqui tá errado também. Perdão, ó. Eu vou pôr aqui, como a gente usou no outro lá, é rapidez, né? É rapidez, ó. Tá? E aqui é max rapidez. Legal? Tá? Então aqui, ó, eu tenho dois métodos. Tá? Eu tenho dois métodos. Marquei com um Z. E eu estou executando a mesma coisa, uma com atributo, né? E escrevendo esse valor do atributo. Legal? Só que aqui é o meu protótipo do meu carro, ele não vai funcionar. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar outra classe, tá? Eu vou criar outra classe. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no carro, clico com o botão direito, novo, tá? Novo, e vou lá, ó, classe Java, tá? Classe Java. E o nome dela, né, que eu escolhi nesse exemplo, seria outra classe, tá? Seria outra classe. Então, só um minutinho, eu vou pôr aqui, ó, outra classe. Eu vou finalizar ela. Ah, gente, ele já existe em outro lugar aí, então vou mudar o nome dele aqui, ó. Vou pôr outra classe 1, tá? Neste meu exemplo aqui, eu tô criando outra classe 1. Perfeito? Agora, só um minutinho aqui. Ah, ele já tinha uma aqui, ó. Perdão, eu nem tinha visto. Deixa eu remover essa daqui. Eu vou excluir essa. Então, ó, outra classe. Tá, ela ficou vazia aqui, mas sem problema. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos lá na plataforma. E aí eu vou pegar a outra classe, ó. Deixa eu só arrumar aqui, ó. É public class, ó.
e o pacote, tá? Que vai ser package carro. Vou pegar aqui, ó, aqui. A gente não precisa digitar. Tá? Então aqui o rapidez aqui eu pus com Z, com S que eu criei lá, ó. Rapidez, tá? Olha lá, rapidez. Ou eu defino com Z ou com S, ó. Vamos. Deixa eu voltar o Z aqui, ó. Tem que ser tudo igualzinho. E aqui falta uma chave. Só um minuto que eu vou explicar tudo, tá? Legal, é isso. Então, pessoal, deixa eu só arrumar aqui da plataforma aqui rapidinho. Rapidez. Outra classe e rapidez. Legal, tá já arrumado. Tá, vamos lá. Então, ó, presta atenção. Aqui, o que eu tô fazendo, né? Eu tô com uma classe chamada outra classe. Aí eu tenho o método principal. Então aqui, ó, ele vai compilar, mas não vai aparecer nada para o usuário. Ele vai ficar guardado dentro dos métodos que fica guardado aí nos arquivos do Java, tá? E agora tudo que eu vou estar no main, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar usando ele. Então se eu tenho dois métodos públicos, então eu preciso da classe, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, aqui tá errado, ó. Deixa eu arrumar aqui. Perdão, gente. É outra classe. Só um minuto, deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Pera aí. Público classe carro, tá? Tá, então vamos lá, ó. Então aqui tá certo, aqui tá o pacote rapidez, tá? E eu tenho os meus métodos aqui, ó, tudo dentro dele. E aí outra classe, tá? Então eu tenho o pacote chamado outra classe. Aqui eu tenho a classe pública outra classe. Ah, tá faltando aqui, ó, peraí. Não tá certo. Public class outra classe. Eu criei a outra classe. Agora público estático void main tá correto. Tá, deixa eu ver o que ele tá falando aqui. Ah, tá. Ó, pessoal, aqui, ó. Gente, deixa eu só mostrar o que foi feito aqui pra vocês, tá? Ó, vamos fazer o seguinte. Me perdoa, deixa eu recomeçar aqui. Porque na verdade, ó, senão vai ficar muito complicado para vocês entenderem. Na verdade, eu tenho que começar primeiro criando outra classe, para depois criar o carro, tá? Então, rapidinho aqui, como eu já tenho digitado, é mais fácil. Tá? Quando eu uso o IDE, tem que ser, a lógica da criação tem que ser diferente. Então, é assim, ó, vai ser assim, novo projeto, tá? Aqui, primeiro, ó, eu vou criar outra classe, ó. Tá? E vou finalizar. Agora sim, ó.
porque ela vem atrelada ao pacote, tudo certinho. Tá, então esse daqui é o outra classe. O outra classe, vamos pegar ele aqui, ó. O que está dentro do público aqui, ó. Então, que ele já vem criado lá. Isso, ó. Só que ainda ele vai dar problema porque a gente não tem o outro criado ainda, tá? Aí, agora eu venho aqui de novo para ele não ter que mover, tá? Eu vou em novo, classe Java, ele vai chamar carro, tá? E vou finalizar. Perfeito. Aí, ó, vou pegar aqui a minha classe carro, que tem os meus métodos. Aqui eu já atualizei, peraí. Então eu vou copiar ele aqui, ó. E jogo pra cá. Então, gente, ó, só uma observação, até para eu copiar alguma coisa, tá? Até para eu copiar alguma coisa, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né? Eu estou pegando de lá e jogando para cá, se eu não souber, eu não consigo organizar o meu projeto, tá? Então, ó, aqui eu tenho o público, né? Com os dois métodos públicos, aceleração total, tá? E aqui que eu já tinha arrumado, ó, rapidez. Legal. Agora aqui, máximo rapidez, belezinha, ó. Então, eu tenho aqui carro, meu carro, tá perfeito, tá? Quem que é o carro? É essa classe, tá? Meu carro, aceleração total, eu tô chamando o meu objeto com o meu método. O método público dentro do objeto, o método rapidez dentro do meu objeto, meu carro, tá? Eles são os mesmos objetos usando métodos diferentes, né? Um sem atributo, o outro com atributo, né? E agora em arquivos separados, ó. Em arquivos separados. Então, tá? Vou rodar. E ele vai escrever, ó, o carro indo mais rápido, né? E a velocidade máxima 200. Então eles estão em arquivos separados. Presta atenção, na hora de eu criar, quem eu crio primeiro? O que só tem as classes que só tem métodos e objetos e atributos. E depois o main eu deixo para criar por segundo, tá? O que tem o método principal, que é Perdão, o que tem o método principal eu crio primeiro e o outro depois eu crio por segundo, tá? Beleza? Agora, tá? Então isso daqui tá para vocês aqui no exemplo, tá? Perfeito. Agora vamos para onde? Só um minutinho que eu vou fechar. Vamos para o que seria construtores, tá? Que seria o item construtores. Então vamos ver o que é construtores em Java, tá? Um construtor em Java é um método especial usado para inicializar os objetos. O construtor é chamado quando o objeto de uma classe é criado, tá? Então, quando o objeto de uma classe for criado, ele pode ser usado para definir valores iniciais para atributos
de objeto, tá? Para atributos de objeto. Então, gente, praticamente, né, é uma técnica diferente com métodos, tá? Então eu vou explicar para vocês aqui, né, mas ele é um método público, tá? Ele é um método público e que não está usando o formato de atributo, tá? Eu já, olha aqui, ó, tá vendo? Seria como eu definisse uma constante, um valor fixo, tá? Um valor fixo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou copiar. Para citar esse exemplo de construtor para vocês, tá? Então, aqui a gente pôs o nome de minha classe. Mas eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui que eu posso fazer diferente. Posso. Para aproveitar a mesma estrutura lá, tá? Para eu não ter que fazer de novo. Vou fazer o seguinte aqui, ó. A gente está usando o main, tá? Então eu vou apagar isso daqui. E a gente vai usar aqui, tá? Não tem problema. Lá tá escrito minha classe, aqui vai ficar outra classe, tá bom? Então, gente, vamos ver o que é essa técnica que nós damos o nome agora, né? Que a gente falou que é uma criação de um método especial, né? Onde nós damos o nome de construtores. Gente, qual que é a diferença aqui? Então, vamos lá. Eu tenho a classe principal, tá? Outra classe. Dentro dela, eu tenho a variável inteira, tá? Dentro dela eu tenho a variável inteira que eu estou inicializando nela. Eu criei uma, que na verdade, né, gente, aqui acaba sendo um atributo, ó. Um atributo para a classe. Agora, eu estou construindo esse atributo. Então, ó, criando o construtor da classe para a classe minha classe. Ou seja, aqui, ó, a gente mudou o nome, tá? Então, é outra classe. Para eu aproveitar o mesmo arquivo, tá? Mas pode ser o minha classe, normal. Lembra que lá no exemplo tá minha classe. Então, aqui, pessoal, olha lá, eu crio um método, mas agora esse método, ele não, olha, presta atenção, eu só estou escrevendo public outra classe. Eu não estou escrevendo, tá? É void, tá vendo? Não tem void, porque a gente escrevia public e void. Legal? Nós escrevemos public e void. Aqui, gente, eu crio um método particular, tá? Eu crio um método particular neutro. Ele é sozinho, ele está dentro de uma classe, mas ele não herda nada de ninguém. Ele é neutro. Então, void significa neutro, tá? Mas agora, o que acontece? Eu crio um método público. Para essa técnica, esse método tem que ser o mesmo valor da minha classe, ó, o mesmo nome da minha classe. Então, ó, público outra classe, ele acaba virando um método, tá? Que chama-se construtor. Eu estou construindo, então aqui eu tenho um atributo e aí eu vou dar um valor para esse atributo, por exemplo 5, tá? Por exemplo 5. Então, e na hora de eu chamar ele é normal, tá? Não muda nada. Mas como ele é público, ele tem que ser criado dentro de um objeto. Aqui, ó, é a minha classe, tá? Aqui é a minha classe,
que está sendo, eu dando as opções para o meu objeto, eu dei o nome meu objeto, tá? E aí eu vou escrever meu objeto ponto x, né? Gente, quando é atributo, eu não vou escrever outra classe, abre parênteses, fecha parênteses. Eu estou usando um atributo, então ele usa o ponto x, que está dentro de outra classe. E aqui, ó, nesse público, eu construo o valor que eu quiser do meu x, né? Se eu quiser pôr assim, ó, x, por exemplo, 10 mais 2, né? Eu posso colocar, né? Fazer o que eu quiser aqui dentro com ele, tá bom? Então ele é inteiro, né? Então tem que ser um número pelo menos. Então ele vai aparecer lá embaixo 12, né? Olha lá, 12. Essa técnica, tá? Que eu tenho um valor da variável, o valor do meu atributo aqui dentro da classe. Aí eu quero construir para ela, então eu crio um construtor, que seria um método também, tá? Mas esse método é usando o perfil construtor. Eu não tenho void, tá? Então essa é uma outra maneira da gente trabalhar. Legal? Usando essa questão de construtor. Tá? Usando essa questão de construtor. Agora, vamos lá. Só um minuto. Tá? Esse conteúdo que a gente viu, chamado construtor, ainda ele faz parte, né, da questão de método, tá bom? Agora, gente, um outro exemplo, ó. O construtor sendo com um atributo, tá? Sendo com um atributo. Então, ó, gente, a minha classe dentro do construtor, ela acaba se tornando, tá? Ela acaba se tornando um método, tá? A minha classe dentro do construtor, ela acaba se tornando um método. Então, ó, aqui tá errado também, deixa eu arrumar, ó. Eu tava comendo bronha hoje. Então, ó, aqui é minha classe, tá? Tá my classe aqui, ó, deixa eu já arrumar. Só um minuto, que se eu não fizer essas correções aqui, depois eu esqueço tudo. Então, é minha classe. Então, vamos lá. Ó, dentro dessa questão aqui, construtor, agora a gente vai usar o construtor com atributos, né? Ou seja, com passagem de parâmetros. Então, qual que é a diferença? Aqui, ó, deixa eu pegar, nós vamos ter, a gente vai, ó, o x vai receber y, tá? O x vai receber y, int y. E esse y acaba sendo o que, pessoal? Esse y acaba sendo um parâmetro, tá? Que eu tenho que definir o valor aqui. Então, assim, eu tenho um atributo que está recebendo um valor y. Esse y eu joguei como parâmetro do outra classe. Então, aqui, ó, na hora que eu for criar o meu objeto, eu já crio meus objetos com os valores, né? Então, aqui, ó, outra classe ele vai herdar, mas eu tenho que jogar também o valor do atributo, que é o valor do y. Então, por exemplo, eu vou jogar 20 aqui, ó. Tá? Eu vou jogar 20, vou rodar. Olha lá, 20, tá? Então, isso é um exemplo, tá, gente? Passagens de atributos. Então, assim, com construtores, tá bom? Nós temos parâmetros, né, para os atributos, usando a técnica de construtor, tá? Usando a técnica com esse método especial que nós damos o nome, tá? Certinho, pessoal? Agora, ó, eu vou citar um outro exemplo, tá?
Então deixa eu primeiro aqui, eu vou criar um novo projeto, novo, próximo, ainda de atributos, tá? Aí vai ser carro, ó, vai ser carro 1, tá? Porque eu já tenho aqui uma pastinha, tá? Eu já tenho uma pastinha, então vai ser carro 1. Deixa eu fechar isso daqui para não ficar confuso. Então agora vamos lá, ó. Está aqui embaixo, continuando, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Então vai ser public carro 1, tudo aqui, deixa eu só trocar para carro 1, carro 1, carro 1, carro 1. Um a mais aqui. Legal. Ó, então vamos pensar. Eu tenho uma classe chamada carro 1. E aí eu vou ter dois atributos. Modelo do ano e modelo do carro. Modelo nome aqui eu pus, tá? Modelo nome. Então um é string e outro é inteiro. Legal? Aí eu vou criar um método, né? Ou seja, esse método é chamado de construtor. Quando for o construtor, ele vai herdar o nome da classe. Então vai ser carro 1. Aonde vai ter que ter o atributo, o parâmetro ano e o parâmetro nome, tá? Então, ó, o modelo ano recebe o parâmetro ano. O modelo nome recebe o parâmetro nome também, tá? Modelo nome recebe o parâmetro nome. Então, esses daqui, ó, são os atributos, que são os que estão em verdinho. Tá? Eles são atributos, ó. Os verdinhos estão em atributos, tá? São atributos. Então, ano e nome. Agora eu vou usá-los. Então, se eu quero usar o atributo, que ele é público, né? Nesse atributo, lembrando que ele é um construtor. Então, assim, eu crio a carro, meu carro. Então, assim, eu tenho uma classe, estou criando o meu objeto chamado meu carro. New, a classe carro 1, ela não vai vir vazia, porque ela tem dois atributos dela. Então, eu tenho, senão vai dar erro. Então, tem que pôr aqui o ano e o nome do carro, tá? Como é texto, ele tem que ir entre aspas. E aí eu vou escrever ele, ó. O meu objeto, ponto, o atributo dele, modelo do ano. Tá? Modelo do ano. Depois, aqui, ó, meu carro, ponto, o modelo dele, tá? O modelo dele. Vamos supor que eu preciso de um outro carro, né? Aí eu quero, o que eu vou fazer? Gente, como eu já tenho tudo criado, né? Eu preciso de uma outra característica. Então aqui, ó, o objeto não pode ser mais meu carro, senão vai dar problema. Ele vai ser meu carro 1, um carro 1980, vou lá atrás, um Fusca, tá? Um Fusca. Então agora eu tenho dois objetos com os mesmos atributos, mas agora com parâmetros diferentes. Então eu não precisava criar tudo, né, para eu criar um outro objeto com valores com os parâmetros iguais, mas os valores dos parâmetros são diferentes, tá? Então eu vou executar. Então aqui eu tenho dois objetos. Espera aí, por que ele apareceu aqui? Opa. Ah, aqui, ó, é meu carro 1, ó. Meu carro 1. Vou executar de novo. Tá? Então olha lá, ó. Eu tenho os meus dois objetos escritos na tela. Legal? Então essa técnica que nós acabamos de ver em orientação objeto, ela chama método construtor. É um método especial
com parâmetro e sem parâmetros. Nós vimos os dois exemplos. Legal? Agora nós vamos aí para uma outra técnica de orientação a objeto, um outro paradigma que nós falamos, né? Usamos essa palavrinha paradigmas, que eu pus para gravar assim, fiquei com medo de não ter colocado para gravar. Modificadores, tá? Agora vamos ver o que significa modificadores. Né? Então agora, como nós já estamos acostumados com essa questão de público, né? E estático, né? Então assim, agora a gente vai detalhar algumas coisas aqui. Agora, você está bastante familiarizado com a pública, a palavra-chave que aparece em quase todos os nossos exemplos. Então, público, classe, MyClass, né? Aqui eu estou criando uma classe pública chamada MyClass, tá? Minha classe, um exemplo. Aqui eu estou falando dentro da classe, tá? Não estou falando de método. Esse modificador, estou falando dentro da classe. Vocês vão entender já o que eu estou falando. A public, a palavra-chave, é o modificador de acesso, que significa que é usado para definir o nível de acesso para classes, atributos, métodos e construtores. Então, a gente agora vamos entender que public, né, não é só usado para método, como a gente acabou de ver agora aqui há pouco. Ele é usado para classe, atributo, métodos e construtores. Dividimos em dois grupos. Modificadores de acesso controlam o nível de acesso. Modificadores sem acesso não controlam o nível de acesso, mas foge de outras funcionalidades. O que é isso, né? Então, ó, aqui, gente, modificadores de acesso, tá? Você pode usar público ou o padrão, que é o default, tá? A classe pode ser acessada por qualquer outra classe, tá? Então, ó, né? Então aqui public classe mais class. Nesse exemplo, esse aqui é o normal, tá, gente? Que a gente já está acostumado. Então, uma classe Pública pode ser acessado por qualquer outra classe, tá? Isso aqui é uma classe pública, tá? Com acesso que ele não é, tá? É o modificador de acesso, tá? Então eu posso acessar. Quando eu uso o default, tá? Falando de classe aqui, para classes, tá? Você pode utilizar público ou padrão. Estamos falando de classe. Agora o default. A classe só pode ser acessada por classe do mesmo pacote. Isso é usado quando você não especifica o modificador. Você aprenderá mais sobre pacotes no capítulo pacotes. Então, ó, o que acontece? Quando eu uso assim, classe MyClass, tá vendo aqui, ó, gente? Eu não estou usando público. Quando eu não uso público, eu não, ela tem que estar todas no mesmo pacote. O que é isso, gente? Presta atenção aqui, ó. Aqui é um pacote, né? Aqui é um pacote. Então, se eu tirar o público aqui, ó, ela não vai poder ser usada em outro pacote, em outro projeto. Ela só vai poder ser usada dentro desse projeto aqui. Então, se eu quiser usar, eu tenho que deixar público em todos, tá? Continuando. Agora, ó, quando eu falo em atributos, métodos e construtores, tá? Então, público, o código é acessível para todas as classes. Mesma coisa, tá? O código é acessível para todas as classes. Então, assim, atributos, métodos e construtores vão ser acessíveis para todas as classes, tá? Então, aqui ó, vai ficar assim. Então, aqui ó, o que eu tô fazendo, tá? Vamos lá, aqui ó, o código que está acessível para todas as classes.
Deixa eu abrir aqui que eu acho que eu abri errado. Peraí, só um minuto. Então, pessoal, ó, aqui eu tenho, né, a classe, my classe, né, aqui, pessoal, por exemplo, eu tenho uma classe chamada pessoas, que não é essa daqui, ó, seria aqui, ó, person.java, estão vendo? Person.java, eu tenho duas classes, então ele está usando pessoas, então aqui ela está pública e cresce, tá? Com os objetos públicos, ó, com os atributos públicos, tá? Agora eu estou falando de atributos e de outra classe. Então, ó, se ela não tivesse pública, ela não poderia ser usado aqui. Então, ó, a pessoa, né, person, está sendo usado aqui, ó, tá? Aqui dentro da outra myClass. Por quê? Porque ela está pública. E os atributos fname, lname, email, tá? Eles estão como público e aí eles podem ser usados aqui também, ó. E aí eu chamo eles, né? Olha lá, myObject.fname, tá? Quem que é esse fname, esse e-mail, esse ano? Ele tá aqui, ó. Tá? Ele tá aqui e eles são públicos, tá? Agora, gente, privado é assim, já fala que é privado, aí eu não posso usar. Então, como que vai ficar aqui diferente, ó? Então é assim, tudo no mesmo arquivo. Olha, aqui é a mesma coisa, mas de maneira diferente. Então, ó, eu tenho uma classe pública, né? Aí eles estão privados, os meus objetos, os meus atributos, tá? Poderia ser métodos também. Então eles estão privados. Então tudo tem que ser no mesmo arquivo. Não pode ser em arquivo diferente, tá? Não pode ser em arquivo diferente. Então se ele está privado, eu tenho que usar aqui dentro. Tá? Então daquele jeito que estava com dois arquivos eu não consigo utilizar. Depois, default, né? O código só está acessível no mesmo pacote. Isso é usado quando você não especifica o modificador. É quase a mesma coisa do privado, tá? Mas vamos dar uma olhadinha. Tá vendo aqui, ó? Eu não especifiquei ele, ó. Tá? Eu não especifiquei. Tá? Então ele está sem público, sem privado, mas assim, ele pega a formação do privado, tá? E aí na hora deles escrever, então assim, eu não preciso, se eu deixar ele sem escrever nada, ele automaticamente acaba sendo privado. E protegido, né? O código está acessível no mesmo pacote e subclasse. Você aprenderá mais sobre subclasses e superclasses no capítulo de herança. Então, gente, aqui eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Mas ó, protect, tá? Protect, na hora de usar é a mesma coisa, tá? Só que aqui tem a questão da herança, tá? Que é um pouquinho diferente, mas eu não vou entrar em detalhe. Mas aqui, ó, protect, tá? E aí eu tenho que usar também dentro do mesmo arquivo. Vamos deixar com essa definição que é mais fácil, tá bom? Então, ó, o que eu vou pedir para vocês depois que você aqui, que se eu ficar fazendo um por um, as 2 horas que nós temos não dá, tá? Então, aqui eu tenho as classes públicas e padrões. Aqui eu tenho os modificadores público, privado, padrão e protegido, tá? Aqui, gente, para classe eu também tenho outros atributos, né? Modificadores sem acesso, tá? Ó, se eu pôr final, a classe não pode ser dada para outras classes. Você aprenderá mais sobre herança no capítulo de herança. Então aqui a gente vai usar muito em herança, tá? Então quando eu ponho final, ele já está falando, eu estou finalizando, tá? Então é assim, olha aqui, ó, protect string brand, né? Então ele tem uma proteção e eu não posso alterar esse valor, ele vai morrer aqui. Tá? Ele vai morrer aqui e não vai para outros locais, tá bom? Então, ó, eu crio um para cada um, ó, os modelos, né? Eu não consigo herdar, tá? Então ele é final, ele faz aqui e termina aqui, tá? Mas esses daqui, ó, abstrato a mesma coisa, não pode ser criado para criar outros objetos, né?
Então assim, quando eu tenho uma classe abstrata, ela não serve para criar outros objetos, ela é fixa, né? Então, ó, olha aqui, classe myClass, né? Aqui, ó, eu tenho uma classe abstrata, eu só crio atributos, olha aqui, eu só criei atributos, tá? E se eu precisar, olha aqui, e aqui eu tenho uma subclasse, tá? Estudante, estendida para pessoas. Então assim, se eu precisar criar objetos, eu preciso criar uma subclasse, tá? Que vai ser usada aqui depois, ó. Tá bom? Mas porque eu só estou explicando, gente, aqui porque depois a gente vai no sábado a gente vai começar um projetinho prático e algumas coisas vão ser usadas, tá? E quando a gente começar com herança também, tá? Então a mesma coisa aqui, ó, atributos e métodos. Eu tenho final, estático e abstract e outras opções, né? Então assim, eu vou deixar para vocês depois darem uma olhada, tá? Então aqui eu tenho um exemplo final, tá? Olha lá, ele começa com final, ó, tá vendo? É o último, tá? Se eu for usar ele aqui, ó, tá vendo? Meu objeto .x vai dar erro, gente, porque eu não posso usar ele mais. Eu estou definindo um outro valor para ele. Eu estou definindo 50 e aqui é esse valor fixo. Praticamente eu crio uma constante. Então eu não posso, quando eu uso final, eu estou usando final por um atributo, tá? X e o PI, né? O pi. Então eu não posso definir um novo valor para ele na hora que eu for chamar no main, porque eu criei ele como final. Então isso eu uso muito quando eu quero constante, tá? Estático vocês já sabem, tá? Então assim, aqui ó, a diferença de estático e público. Isso daqui vocês já viram, ele é a mesma coisa, tá? Estático ele não vai ser usado com objeto e público vai ser usado com objeto, tá? Então isso vocês já aprenderam agora há pouco, tá bom? Tá, então assim, isso que vocês já viram aqui também é um outro exemplo diferente, tá? Usando todos os conteúdos. Depois assim, eu quero que vocês pratiquem, né? Pega esse exercício, joga lá, vai olhando, estuda, tá? Para vocês verem, tá bom? E pra gente finalizar, tá? Então aqui a gente chama de modificadores, modificando, tá? A estrutura de uma classe, do método, de um atributo. Sendo assim, público, sendo privado, sendo final, tá? Aí eu passei todas as propriedades existentes. Nem sempre a gente usa todas, tá? Mas depois, numa prática aí futura, em breve, né? Vocês vão entender melhor. Agora, o encapsulamento. Um novo conceito de orientação a objeto que vocês já usaram, tá? E na verdade assim nem perceberam, tá? Então assim, o significado de encapsulamento é garantir que os dados confidenciais sejam ocultados do usuário. Para conseguir isso você deve, né? Então, ó, quando eu quero fazer um encapsulamento, primeira regra: declara variáveis e atributos de classe como privado, tá? Então, a primeira regra, tá bom? Depois, fornecer métodos públicos get e set para acessar e atualizar o valor de uma variável privada, de um private variável, tá? Então, get e set, né? A gente já viu esse get set usando algum local. O get, né? Que ele é, pessoal? Ele retorna o valor. O set define o valor, tá? A gente já viu lá, né? Então depois a gente vai ver no exemplo. Então ó, o get eu retorno o valor da variável e o set eu defino o valor dessa variável, tá? Ou seja, desse atributo. Então, para a gente entender um pouquinho aqui, ó, sobre encapsulamento, tá? Vamos citar um exemplo aqui, ó.
aqui, pessoal, por exemplo, ó, eu vou pegar minha classe aqui, vamos... mas primeiro aqui, gente, eu vou ter que criar a classe pessoa, tá? Então vamos lá, vamos com calma. Vou fechar aqui. Arquivo, novo projeto. Vamos em próximo e vamos ver o que é esse encapsulamento. Então lembrando que eu tenho que utilizar variáveis privadas e trabalhar com get e set, tá? É a regra para o encapsulamento. Então a primeira classe aqui que eu vou ter, ela vai chamar pessoa, tá? Pessoa. Legal? Vou apagar, eu vou deixar aqui o pacote pessoa. Vou apagar esse restante aqui, ó. Então vamos entender o que vai fazer essa classe pessoa primeiro, tá? Então, ó, eu tenho uma classe chamada pessoa, tá? Aqui, pessoal, eu criei, tá? Olha, eu escrevi private, né? String nome. Nome é o que? É uma variável ou um atributo, né? Variável e atributo aqui é a mesma coisa, do tipo string, mas ele é privado. Então, para ser um encapsulamento, lembra? Primeira questão, tá? Primeira questão. A primeira questão é que assim, o atributo variável, eles têm que ser privado. Legal? Agora, gente, aqui, ó, é o get. Tá? É o get. Então, eu estou criando um método público, tá? Um método público, tá? Get nome, tá? Eu dei o nome de get nome. E o que ele vai fazer aqui, pessoal? Esse get, tá? Ó, lembra? O get retorna o valor da variável. Então ele vai pôr return nome, tá? Ele está retornando o valor da variável, tá? Então get, estou criando o get nome para retornar o valor do nome, não importa qual é o valor, tá? Agora, gente, aqui é o set, né? Set é o set, tá? O set, o que é o set mesmo? Tá? O set é o método que define o valor, tá? Que define o valor. Então, pessoal, esse valor, tá? Que valor que vai ser o nome? Ele vai ser novo, tá? Ele vai ser novo. Então, ó, eu dei o nome aqui de set nome, string new nome, novo nome, tá? Então isso daqui é um parâmetro, tá? Isso daqui é um parâmetro. Como que chama o meu parâmetro? New nome, novo nome, tá? Eu poderia colocar novo nome aqui, tá? Ao invés de deixar new. Agora, dis.nome, a gente já viu na aula passada o que é dis. Dis, ele faz referência ao objeto. Eu não sei o nome do objeto. O objeto pode ser braço, perna, né? Pessoa, algum objeto. E aí, como esse nome pode mudar, eu uso dis, tá? Dis.nome. O que vai ser o nome, gente? Vai ser esse novo nome, esse parâmetro novo nome, tá? Esse parâmetro novo. Então assim, ele não vai dar um nome escrito, ele vai ser um nome que está dentro do atributo, tá? Então isso daqui é o encapsulamento, ó. Eu tenho, tá? Presta atenção, uma variável privada, eu tenho um método para retornar o valor e tenho um método para capturar o valor, tá? Através de um parâmetro, tá bom?
E agora a gente vai usar isso daqui, porque eu preparei e eu preciso usar. Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou criar aqui no pessoa, tá? Uma nova classe que tá o nome de minha classe lá, ó. Minha classe, deixa eu ver se é isso mesmo. É minha classe. Então eu vou pegar aqui, ó, que o meu já está pronto. Opa, peraí. Aí. Eu já peguei lá, vou. Legal, então preste atenção, pessoal. Ó, presta atenção. Se eu for usar dessa maneira, tá? Ele vai dar um erro, tá bom? Por quê? Vamos prestar atenção aqui, ó. Porque aqui eu estou usando sem ser encapsulamento, tá? Então, ó, eu estou pegando a classe pessoa. Aqui, ó, a minha classe, né? É uma classe. Aí aqui eu estou criando um objeto novo com a classe pessoa, tá? Com a classe pessoa. Então a classe pessoa está aqui em cima, ó, tá? Mas lembra que eu tenho get e tenho set. E aqui, ó, eu estou criando o meu objeto que está usando o atributo nome. Olha aqui, ó, o atributo nome ele é privado, tá? Ele é privado. Então, jogando um valor para ele. Só que esse valor aqui, além de ele ser privado, ele não pode sair de qualquer lugar, ele tem que sair aqui do atributo set, ó. String new nome. Então, não é essa maneira que eu uso para jogar o valor nele, porque eu não estou usando o atributo. E o retorno aqui, então, ó, o set para capturar o valor, eu tenho que usar o atributo. E o retorno, eu tenho que trabalhar com o return aqui, que vai ser o get nome, né? Que é o get nome, que é o retorno. Legal? Então eu não posso escrever ele direto como está aqui, ó. Meu objeto.nome. Isso daqui eu uso quando eu não tenho encapsulamento. Quando aqui é público, né? E aí eu defino os valores normais dentro do método, como a gente viu nos exemplos passados. Agora, encapsulamento, eu protejo os meus dados, né? Eles são privados e vão ser retorno. Então, como eu vou fazer para isso funcionar? Então, ó, essas duas linhas somem daqui. Elas estão erradas, tá? E aí vai vir o correto. Aqui, ó. Olha lá, tá, eu pus aqui erro, tá, gente? Tá errado. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, até aqui em cima era igual, agora aqui embaixo é diferente. Então vamos ver lá. Então, gente, ó, meu objeto setName, esse setNome que está dentro de pessoa, ele gera o que? Ele gera um novo nome que está aqui no atributo, ó. Então eu tenho um atributo e estou jogando o valor dele aqui. E aqui na hora que eu uso ele, né, meu nome.setNome, eu não ponho igual, João, eu ponho entre parênteses, porque ele é um atributo, né? E eu usei o setName.
Tá? Esse set eu posso até mudar, mas assim, o que define o set num é essa técnica de ter um atributo, jogar o atributo aqui dentro, tá? E aqui ser privado, tá bom? Então aqui eu joguei o valor pro John, e aí eu tenho que retornar o valor, é o return, que está dentro do método getNum. E aqui ó, eu tenho o método aqui o getNum, nome, né? Que eu tenho o retorno nome, tá bom? Que ele vai retornar o valor que está aqui. Então ó, eu estou jogando o valor John e estou escrevendo o valor. Vamos ver se funciona. Dou ok, tá? Pessoa minha classe para ele vincular lá. E vai escrever aqui, ó, John. Legal? Então é assim, eu tenho a regra de encapsulamento. Eu tenho que ter os atributos privados e usar get e set, tá? Set para capturar o valor e get para retornar o meu atributo, tá? E aqui está a composição do encapsulamento. Então, isso é um paradigma chamado de orientação a objeto de encapsulamento, tá? Então, para que eu uso o encapsulamento? Para a gente finalizar. Melhor controle de atributos, métodos e classes. O atributo de classe pode ser somente leitura se você usar o get e somente gravação se você usar o set. Flexível, o programador pode alterar uma parte do código sem afetar outras partes. Maior segurança de dados, tá? Então a gente vai depois nos exemplos, a gente vai criar um projetinho até o final da nossa disciplina. Então vocês vão ver o encapsulamento aparecer nesse processo, tá? Então isso que é chamado encapsulamento. Legal, pessoal? Tá? Então é mais uma teoria aí que vocês viram, né? E se ficaram com dúvida, volte o vídeo, dá uma assistidinha novamente, tá? Porque essa aula nossa de orientação a objeto praticamente é a lógica, né? A aula de lógica de uma linguagem de programação estruturada. Legal? Gente, alguém tem alguma dúvida? Não? Então assim, vamos encerrar. Obrigado aí para vocês. Eu vou colocar o vídeo daqui a pouco na plataforma e a atividade dessa semana, tá? Desse módulo 2. A gente já tem o módulo 1 e o módulo 2, tá bom? Então boa noite para vocês. Legal? Obrigado aí pela participação de vocês, né? E aqueles que não puderam estar, a aula vai estar gravada, tá? E até mais, até a próxima. Certinho, pessoal? Fiquem com Deus e obrigado. Boa noite.